Hoje a gente vai estudar o livro de Efésios, e semana que vem ou a outra, praticamente, faz o quê, o pastor? Faz uns 2 meses que a gente está falando de Efésios. Né? Então, assim, bonitinho, bonitinha, depois de vários domingos falando de Efésios, você falar que você não conhece a Bíblia, você não conhece Efésios, começa a pedalar, né, filho? Porque estamos ouvindo isso aqui há muito tempo, e está sendo divertidíssimo. Hoje é o capítulo 5, e o tema da lição, o tema da nossa mensagem é Vivemos Tempos Difíceis. Efésios capítulo 5, versículo 16, na versão da Bíblia, a mensagem. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, essas coisas todas, tem a Bíblia, a mensagem. Ela está escrito a mensagem na frente. O Bob tem aqui na frente também para vender. Os jovens e adolescentes estão usando bastante. Algumas coisas ficam melhores lendo lá. Algumas ficam ok. Mas vale a pena, sim, quando você não entende algum trecho, você ir buscar nessa versão. A gente poderia começar Efésios capítulo 5 de diversos lados. Você pode começar capítulo 5 pela perspectiva do Cristo como base do relacionamento conjugal. Você pode começar o capítulo 5 através do viver entre os irmãos da igreja em amor. Você pode começar o capítulo 5 a partir do Espírito Santo. Então você pode começar por qualquer lado. Achei que a gente deveria começar pelo versículo 5, justamente, o capítulo 5, versículo 15, que diz isso. Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mal? Fico com vergonha, coitada. Os dias são maus. Ou, na Bíblia, a mensagem, vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Quando Paulo fala vivemos tempos difíceis, não era necessariamente o impeachment que estava acontecendo ou algo assim, mas Paulo estava preso. E depois de algum tempo ele seria assassinado, ele seria morto, por ter dito que só Jesus Cristo é o Senhor, por ter dito que Jesus era Deus. E isso afetou muita gente, pessoas da etnia dele, pessoas do governo. Mas ele deixa claro que os dias são maus. Mas no meio desses dias maus, o que é essa maneira de viver? Os cristãos controlam seus momentos de raiva. Eu tenho sérias dificuldades com isso, sérias dificuldades. Terceiro, percebem e evitam todo tipo de tentação do diabo. Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo. O Marcos, semana passada, usou um termo pentecostal várias vezes. Pentecostal é aquela galera que faz aquele barulhão todo. Abrir brecha. Abrir brecha é coisa de pentecostal. Vai abrir brecha, vai abrir brecha. Mas o sentido é esse mesmo, não dar lugar ao diabo é não abrir brecha. É aquela coisinha, é aquele meiozinho que você mandou insinuando alguma coisa. São essas coisas. Não deem. Os cristãos vivem dessa forma. Eles percebem e evitam todo tipo de tentação do diabo. Eles também trabalham para repartir com os que necessitam. 4:28. Aqui é muito importante. Qual é o propósito do trabalho? O propósito do trabalho é para termos o que repartir com quem tiver necessidade. É o que está escrito aqui na Bíblia. Trabalho é para termos o que repartir com quem tem necessidade. Faça um parênteses. Já falamos sobre isso. Estamos querendo uma economia mais forte, não é? A pior crise econômica dos últimos 25, 30 anos. Por que nós cristãos, nós discípulos e discípulos de Cristo, por que nós queremos uma economia mais forte? Por quê? Se for para ganhar mais, aumentar o patrimônio e distribuir mais com quem tem necessidade, estamos no caminho correto de exigir isso. Mas quando a economia estava boa, e ela estava, de 2006, 2007, 2008, até 2000, antes disso, no comecinho do ano 2000, 99, 2000, até 2008, 9, 10, nós vivemos um período de exuberância econômica aqui. Teve uma queda em um dos anos no PIB, mas a gente veio crescendo. Nós tínhamos recursos. A pergunta é, quando a economia estava boa, o que eu e você fizemos com o nosso patrimônio? Quando a economia estava boa, nós repartimos o nosso patrimônio com quem tinha necessidade?
Porque agora a economia não está e nem ficará durante os próximos anos. É o que dizem os economistas. Agora é o momento. Nós cristãos, nós trabalhamos muito para repartir com os que precisam. Outro trecho é: nós não falamos palavras podres. Marcos falou muito isso no domingo passado. Palavras apodrecidas. Um outro sentido é palavras sem sentido. Mas a continuação do versículo é tão importante quanto a primeira parte. Nós não só não usamos palavras podres, como nós também falamos somente palavras que ajudem os outros a se desenvolver. O trecho aqui na Bíblia diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, até aí eu entendi, não bebo, não fumo, não falo palavrão, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não é só não falar palavras podres, mas é quando falar, fale coisas que concedam graça às pessoas que ouvem, coisas que ajudem. Eu conheço gente que é isso, não mata, não fuma, não fala palavrão, vai no domingo toda a igreja, mas fala mal de todo mundo. Eu e Celise conhecemos uma pessoa que não dava nem para ir na casa da pessoa. No final a gente começou a evitar, assim, porque entrava na casa da pessoa e começava a falar mal dos outros. Não saía um palavrão, falava mal de todo mundo. A segunda parte do versículo é tão importante quanto a primeira. Não é só não falar palavras podres. Esse é o lado restritivo. O lado propositivo é falarmos aquilo que concede graça às pessoas. No meio da crise que a gente vive, as conversas todas, nós estamos concedendo graça às pessoas que ouvem. O assunto da semana não precisa nem dizer, né? E essa semana, coincidentemente, eu estava trabalhando em Brasília. Vocês imaginam, cara, esse era o assunto em todo lugar, dentro do governo, inclusive eles. Essa semana eu estive com uma das pessoas que trabalham numa das instâncias. Eu entrei na sala para conversar, falei assim: Domoto, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, então vamos pensar aqui o que a gente pode fazer junto, as organizações, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Né? E assim é um assunto do dia a dia, fora de lá também, nas nossas conversas, no trabalho, na escola. Né? O que tem saído das nossas bocas? A gente é mais um que sai com aquelas palavras duras? Ou as pessoas que estão nos ouvindo, a gente consegue levar uma palavra de graça? Não é o positivismo barato. Não é daquele tapinha no ombro, no final vai dar tudo certo. Até porque se não deu certo é porque não chegou no final. Mas como encontrar uma palavra de conforto, de graça para as pessoas, no meio de um contexto como esse que a gente vive? O outro ponto, outra maneira que os cristãos vivem é, no versículo 4, 31, eles estão sempre de bom humor, não é o meu caso. Não falam mal de ninguém, jamais afirmam bem feito, recebeu o que merece. A ansiedade não o domina. Um outro ponto, outra maneira, característica da maneira como os cristãos vivem, é em 4:32 de Efésios, eles perdoam sem restrições e imediatamente. Um outro ainda, o conteúdo de suas conversas são repletas de poesias que falam de Deus. Em Efésios capítulo 5:19 diz, né, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lembre-se que na época salmos eram cantados. Muitos deles eram para ser recitados musicalmente. O conteúdo das nossas conversas são repletos de poesia. Qual tem sido o conteúdo das suas conversas nessa semana? Das minhas conversas. Quando estivermos entre nós, falando com outros irmãos, outras pessoas que também são discípulos e discípulos de Cristo, o que tem imperado nas nossas conversas? No curto período que eu fiquei desempregado, já que eu tinha tempo, eu falei, bom, tenho tempo? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E uma das coisas que eu decidi fazer foi, nesse curto espaço de tempo, visitar presídio. Então, consegui achar um grupo de pessoas que visitava presídios todas as semanas, e eu fui visitar um em Cotia. E lá, então, eu ia. Eu conhecia um cara muito doido. Não dentro do presídio, fora. Né? Lá dentro eles são muito comportados. Né? E assim que eu cheguei, eu estava lá esperando, e ele chegou. Ah, você é o pastor Nomoto? Não, eu não sou pastor, querido. Eu sou missionário. Então tá bom, missionário Carlos, a gente vai aqui, tal, porque o Senhor é bom, Deus tem me abençoado, vai abençoar a sua vida, abençoar a vida dos presídios, tal. Aí vem um outro, que era amigo dele. E os dois começaram a conversar entre eles, eles só falavam de hinos, de cânticos, de salmo e de Bíblia entre eles.
Leva 1h30 para entrar, mas 1h30 para sair rápido, mas demora para entrar num presídio. Eles ficaram o tempo todo entre eles, só falando como o Senhor é bom, que o Senhor abençoou. Ele falou, olha, o irmão me deu um terreno de 20 mil reais, já vendi o terreno, dei metade disso para uma pessoa que está precisando, vou ficar com essa outra parte. Só falando. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara parecia até um lunático. E estava lá, coordenando o trabalho nos presídios. É possível viver assim, não estou dizendo que tem que ser assim, ok? Não estou dizendo que é assim que a gente tem que ser. Mas acho que tem um contraponto também, que a gente precisa começar a colocar mais as poesias que falam de Deus nas nossas conversas, principalmente quando nós estamos falando com nossos irmãos, nossas irmãs. E por último, outra característica que é a 10ª, que não são 10 mandamentos, mas é a 10ª, os cristãos agradecem constantemente a Deus Pai por todas as coisas, por todas as coisas. Em 5:20 é muito claro. Paulo diz o seguinte, 5:20, dando graças constantemente a Deus, não uma hora ou outra, é constantemente, a Deus Pai por todas as coisas, inclusive as que não são boas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu fui fazer um exame, você entra num tubo, o trem fica girando, fiquei 2 horas dentro daquele negócio, um barulho ensurdecedor, cara, me deu uma claustrofobia, acho que vai estourar uma diabetes agora, né? Porque eles dizem para mim, quando tem uma crise assim, estouram, né, essas coisas. Cara, mas eu entrei naquele lugar, saí dando graças a Deus. Falei assim, meu Deus, ainda bem que eu tenho condições de poder fazer um exame desse. Quanta gente no Brasil não pode pagar por algo assim? Deve ser caro, porque a máquina é gigantesca. Você entra assim, numa coisa, parece que vai para o hiperespaço. Assim. Então, fiquei 2 horas naquela máquina, mas eu agradeci, dava graças a Deus, porque eu tinha, apesar de ter sido um exame muito chato, eu tinha condições de fazer isso. Nos últimos 5 anos, eu fiz várias cirurgias, quase uma a cada ano, ou uma a cada 1 ano e meio. Cirurgias pequenas, mas foram indo. Cada vez que eu entrava na sala de cirurgia, eu dava graças a Deus. Falei, Senhor, ainda bem que eu tenho condições de poder ir num lugar desse. E se eu não tivesse? E se eu não tivesse condições sequer de fazer a cirurgia? Dando graças. Não foram momentos bons, foram momentos bem ruinzinhos, apesar de cirurgias pequenas, aquilo incomoda. Mas o Senhor concedeu graça. Esse é um checklist fácil de cumprir, né? Fácil. É impossível nós vivermos desta maneira, contando apenas com a nossa boa vontade, especialmente em tempos difíceis. É impossível. É impossível vivermos da maneira que Paulo diz que devemos viver, só com a nossa boa vontade. É impossível. Nós não conseguiremos. Em algum desses itens a gente vai escorregar. A gente sabe em quais escorrega mais. Eu escorrego muito mais na parte de raiva, de mau humor, de impaciência com as coisas. Isso, para mim, pega muito. Para vocês, talvez sejam outras coisas. Mas é impossível viver desse jeito. Impossível. Se é impossível, qual a saída? E no meio de tudo isso, Paulo solta uma máxima, que é em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós só conseguiremos viver de maneira digna, desta maneira que Paulo fala, se nós deixarmos que o Espírito Santo encha a nossa vida. No livro de Efésios, o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo aparece por diversas vezes, deve aparecer quase 10 vezes aqui, 8 mais ou menos. E é interessante que quando ele fala de Espírito Santo aqui, ele relaciona com embriaguez. Por que ele não fala, olha, não comam demais, mas deixem-se encher pelo Espírito? Por que ele relaciona com vinho? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo decidiu passar em um monte de gente, assim, que nem nós. E teve umas coisas assim bem diferentes, né? Pessoas começaram a falar em línguas estranhas, né? E o povo passava na rua, olhava, aqui a gente está protegido, né? Podemos fazer o que quiser, porque ninguém está vendo, a porta está fechada, não é? Mas lá aparentemente era aberto. Então as pessoas passavam e falavam assim, nossa, esses caras estão embriagados. Pela segunda vez, então, há uma relação, 2 vezes na Bíblia, de presença do Espírito Santo na nossa vida e embriaguez. Por quê? Primeiro que embriaguez era uma coisa comum desde aquela época entre os cristãos, eles se excediam nisso. A segunda é, que é uma interpretação apenas, que quando nós estamos embriagados, nós fazemos coisas que sóbrios nós não faríamos.
Bêbado é uma desgraça. A manguaça é uma desgraça. Uma das interpretações é, quando estamos bêbados, nós fazemos coisas que, se estivéssemos sóbrios, nós não faríamos. Não se embriaguem, mas deixem-se encher pelo Espírito, significa, mais ou menos, deixe o Espírito Santo encher a sua vida, e você fará coisas que naturalmente você não faria. Naturalmente, queridos, volta na lista, por favor. Nós não conseguimos cumprir essa lista, aquele monte. Essa aí mesmo, pode deixar ver. A gente não consegue. Se você consegue, cara, show de bola. Fabinho consegue, bonito, forte, dirige louvor, né, Fabio? A gente não consegue. A gente não consegue. Mas quando deixamos o Espírito Santo encher a nossa vida, isso é possível. E naturalmente passamos a ser pessoas mais pacientes. Naturalmente percebemos situações onde é o Satanás que está atuando. Naturalmente, sem muito esforço em algumas vezes, em alguns casos sim, você se percebe e fala, uau, tinha tudo para eu explodir, tinha tudo para sair do jeito que não deveria, que não agradaria a Deus. E saiu tudo do jeito que agrada a Deus. Ainda que isso não te agrade. Ainda que para você ficou uma situação diferente, mas quando você olha e fala, era isso que tinha que acontecer. Uau! E tem uma diferença verbal aqui nessa tradução, da tradução da Nova Versão Internacional, que é deixem-se encher pelo Espírito. Outras traduções dizem, enchei-vos do Espírito. E aqui tem uma sutileza, deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Nós só conseguiríamos viver de maneira digna desta forma. Não vou entrar aqui em alguns trechos, mas em 4:30 de Efésios, ele fala, não entristeçam o Espírito Santo. Quando nós não vivemos desse jeito que Paulo fala, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Rapidamente aqui, não é o trecho que me cabe falar, mas em Efésios 6:18 ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. Em Colossenses 4:2 ele diz, dediquem-se à oração. Por que ele fala dediquem-se à oração? Porque oração não é algo natural. A gente não ora naturalmente. Nós precisamos nos dedicar, precisa esforço. Oração exige esforço. Você tem que bloquear a tua agenda para orar. Como é que é? É verdade. Você tem que bloquear a tua agenda para orar. Tem que separar um tempo ali, não deixa entrar nada. Ou se entrar alguma coisa porque o teu chefe mandou, não dá, pega aquilo e põe no outro horário do Outlook. Põe, arrasta para cá. Né? Mas você tem que agendar os seus tempos de oração. Oração, quando ele fala dedicação, significa que você tem que se esforçar para isso. Não pense que a oração ocorre naturalmente, ela não acontece. Ela não acontece. Se você deixar solto, você não vai orar nunca. Mas o Espírito Santo de Deus te faz lembrar da oração. Deixe-se encher pelo Espírito e você vai lembrar. Você vai ter vontade disso. Dito isso, então, somente através do Espírito Santo é possível viver de maneira digna de um discípulo de Jesus Cristo. Ponto. Agora vem uma coisa muito esquisita. Paulo está falando dessas coisas e aí ele vai para o casamento. O que tem a ver, cara? O cara, ele fala não vos embriagueis porque ele se embriagava, não é? Cara, tem nada a ver. De repente o cara está falando do Espírito Santo, mas ele, pum! Né? Dito isso, Paulo entra no assunto do relacionamento conjugal. E aqui a questão não é dever conjugal. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Eu preciso deixar muito claro uma coisa. Okay? Daqui para frente, eu vou falar sobre casamento. Eu não vou falar a perspectiva da esposa. Eu não vou falar porque, cara, eu não sou esposa, eu sou marido. Assim, todas as vezes que eu ouço assim, eu pergunto para a Celise, é muito bom, né? A galera fala mas ele não é a esposa, ele é marido, o que ele pode falar? Sem contar que se eu falasse aqui, pois ó, você falou, papapá. Porque assim, né, você sai dos lugares, né, assim, você entra no carro, né? Aí começa a falação, né? Não é verdade? Hein, Rob? É? Aqui tá tudo bem, entrou no carro, né, Bob? Aí começa. Porque papapá. Maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo
amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si, mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Os escritores da época, eu destaquei aqui a palavra amar. Os escritores da época usavam 3 palavras quando eles iam remeter a amor. Uma delas era eros. Eros é atração sexual, e ponto. 2, outra era filéu. Filéu era mais o amor da afeição familiar, diferente do primeiro. E a terceira, que é muito usada pelos cristãos desde aquela época, é ágape. Paulo, quando escreve maridos, ame cada um a sua esposa, ele está usando a palavra ágape. E o próximo slide tem uma definição sobre o que é o amor ágape. É um amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo a afeição como resposta à afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Nós conversávamos aqui há algum tempo, um dos nossos irmãos que está aqui, está vivendo uma situação de separação na família. E ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, olha, hoje tudo é questão de prioridade, né? O seu cônjuge, sua esposa, o seu marido passam a não ser mais prioridade. Então, você separa. Não é esse o tipo de amor que Paulo está escrevendo que os maridos tenham com a esposa. E aqui o contorno é muito claro. Maridos, este é o tipo de amor que nós temos que demonstrar com as nossas esposas. Darren Patrick, no seu livro O Plantador de Igrejas, passa rápido por esse assunto, ok? Mas ele diz o seguinte, não é que os maridos sejam mais importantes, mas eles são incumbidos de uma responsabilidade maior e prestarão contas a Deus pela forma como lideram a sua família. O marido, assim como Jesus, deve conduzir o seu lar, sendo o primeiro a amar, o primeiro a perdoar e o primeiro a sofrer. E assumir a responsabilidade pelo pecado, não importa, está errado, não importa se a culpa é dele ou não. Certa vez eu estava num posto de gasolina, lá perto de uma cidadezinha bonitinha, chama Monte Verde, faz muito tempo. Acho que eu nem era casado, faz muito tempo eu encostei o carro ali para abastecer numa cidade que chama Camanducaia. E por algum motivo eu comecei a conversar com o rapaz que abastecia, estava lá colocando, e a gente chegou no assunto de família. E ele virou para mim e falou o seguinte, eu sou casado, eu sou o sacerdote do meu lar. Achei interessante aquilo, né? Quando a gente fala que os maridos são os líderes da família, não é uma liderança ditatorial, unilateral e opressiva, porque não foi assim que Cristo veio pela sua igreja. Cristo veio para morrer pela sua igreja. Naquele tipo de amor que nós vimos. Não era um amor ditatorial. Cristo não se impôs na igreja de forma unilateral, de forma autoritária. Assim deve ser o nosso amor para com as nossas esposas, não opressiva, mas uma liderança pelo exemplo de fidelidade a Cristo. Maridos, a nossa fidelidade a Cristo deve ser extrapolada para o nosso relacionamento e a forma como nós cuidamos das nossas esposas. Maridos, nós somos responsáveis pelo bem-estar físico, emocional e principalmente espiritual de nossas esposas. Se você ler aqui, eu gostaria que vocês, maridos, lessem hoje o trecho de 5:22 a 33. Leiam sobre esta perspectiva. Vocês verão que é tão claro que a responsabilidade nossa como maridos também é pela saúde espiritual das nossas esposas. Como que isso funciona? Eu e Celise tivemos um hábito, desde quando a gente namorava, passava o fim de semana, a gente se encontrava, ia na casa um do outro. E sempre domingo à noite, lembra? Antes de eu ir embora para minha casa, acabar a nossa agenda, a gente perguntava um para o outro, como que está a sua vida com Deus?
Como que está a sua vida com Deus? E até hoje isso acontece em casa. Né? Celise passou uns momentos nada bons alguns anos atrás. Nada bons. Né? Nada bons. Ela estava bem chateada com algumas coisas. Eu entrava em desespero, porque eu virava para ela e falava, Celise, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar. Eu não está nas minhas mãos, eu só posso orar por você. E por várias vezes nós oramos juntos, choramos. Eu não sabia nem o que pedir para ela. Mas era mais do que minha responsabilidade. Era minha missão cuidar dela. Mesmo sendo totalmente impotente de não saber como lidar com essa situação. Nós, maridos, somos responsáveis por dar o primeiro passo em relação à oração. Nós somos responsáveis por interceder pelas nossas esposas, de orar por elas. E se o nosso casamento não está indo bem, somos nós, maridos, que devemos dar o primeiro passo em direção a uma reconciliação. E não é assim que tem acontecido. Vocês viram no filme? Esse filme aqui, no final, você viu que ela foi procurar um livro, né? O livro a levou a um curso com o autor do livro, em altos e baixos, mas no final, óbvio que o filme acaba tudo bem. Mas quem foi procurar ajuda foi ela. Em geral, de forma empírica, não é uma pesquisa estruturada, mas de forma empírica, nos contatos que eu e Celise temos, a gente tem visto muito mais as mulheres tomando a frente para reconciliar o casamento do que os homens. E isso não é bíblico. Assim como Cristo deu o primeiro passo e morreu, sofreu e morreu pela igreja, nós, maridos, temos que dar o primeiro passo em relação a qualquer situação da nossa família. É nossa responsabilidade, é nossa missão, é o nosso privilégio. Uma crítica que se faz muito ao gênero masculino hoje em dia é a falta de responsabilidade nossa. Existe um termo que chama homeninos. Homens com uma certa idade, mas que continuam como meninos. Eles se casam. Eles se casam e mantêm muitos de hábitos e da falta de responsabilidade que sempre tiveram. Casam e continuam com alguns gaps, algumas diferenças de responsabilidade que eles deveriam assumir, eles não assumem. Eu não estou falando das coisas pequenas, delas também. O cara não consertou a torneira. Por isso que tem o serviço de marido de aluguel, né? Porque ele tem um marido que está a torneira pingando faz 10 anos, não é? Tem isso, sim, mas tem coisas mais sérias do que isso. E o que é mais sério do que isso são os maridos não assumirem a responsabilidade pela saúde espiritual das suas esposas. O físico, emocional, o mental, eu brincava com a Celise enquanto preparava. Eu ia escrever mental, mas assim, escrever que a gente é responsável pela saúde mental das esposas é demais, cara. Aí é demais. Aí não está na Bíblia isso. Isso não está na Bíblia. Então, se você quiser, se responsabiliza. Mas o problema é teu, o risco é seu. Né? Mas a saúde espiritual das nossas esposas, maridos, é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo relacionamento de como as nossas esposas estão crescendo, nutrindo a vida delas com Jesus Cristo. Somos, sim, a nossa missão. E é um privilégio. É um privilégio. Quando vejo Celise dando os passos importantes na fé, coisas que ela descobre, coisas que elas... Mas sem ficar apontando o dedo, que dá um rolo. Quando você começa a usar a Bíblia para atacar a tua mulher, esquece, cara. Não, porque você viu na palavra, esfrega. Não, não é assim que faz, hein? Não é assim que faz. Não, porque você viu o que o pastor falou. Não é assim. Não é desse jeito. Não foi assim que Cristo fez com a igreja. Não é assim que nós devemos fazer com as nossas esposas. Houve uma pesquisa feita no Reino Unido, já há alguns anos. E essa pesquisa lá mostrava que um dos grandes problemas dos homens daquela época, que essa pesquisa deve ter saído há uns 6, 7 anos, era que os homens se sentiam inferiores à mulher. No trabalho, na família, na sociedade. Interessante, não? Não é questão de ser superior ou inferior, mas nós, maridos, temos sim a responsabilidade que vem de Deus de conduzir a nossa família em direção a Cristo. Esse é o grande ponto. E em períodos de turbulentos, em tempos difíceis, que é o tema da nossa mensagem hoje, nós temos que firmar ainda mais isso. Repito, não é conduzir as nossas famílias de forma ditatorial, autoritária, mas é conduzir a nossa família, e aqui no trecho, em especial, nossas esposas,
a terem uma vida de fé com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade, é a nossa missão, isto é bíblico. E é um privilégio podemos tratar disso. Se alguma coisa não está bem no nosso casamento, maridos, é nossa responsabilidade darmos o primeiro passo. E geralmente não tem sido assim. Em coisas pequenas do dia a dia, em coisas maiores. Tanto nas pequenas quanto maiores. Essa é a palavra, é o amor ágape, que está escrito ali. É óbvio que os outros dois são importantes, né? O eros é importante no relacionamento conjugal. Se você é casado e não rola, tem alguma coisa errada. Só para os casados, hein? Galera aí. Mas você é casado, tem seu marido e sua esposa, não tem o amor eros no meio, tem alguma coisa errada, tem que ter. O amor filéu também faz parte. E envolvendo todos eles, é o amor ágape, o amor não egocêntrico, não interesseiro. Tem uma pessoa que eu e Celise conhecemos, que fez uma afirmação muito dura, há poucos dias atrás, para nós. Ela reclamava do marido. Bom, reclamar do marido até aí, não é? Reclame, qual a novidade, né? Reclama, continua reclamando. Mas ela falou uma coisa séria, ela falou algumas coisas sérias, né? E já tem bastante tempo de casado, bastante, algumas décadas. Ela falou algumas coisas interessantes. O contexto era que, assim, cara, eu estou fazendo de tudo para aquele cara se mexer. Ela montou um negócio para ele, né? Uma loja, né? E o cara não consegue tocar a loja, e não consegue fazer nada, e fica parado, e não sei o que, tal. Aí ela solta uma frase no meio disso, que veio no peito, assim. E a frase dela era, no meio disso, como que eu posso respeitar um homem assim? Duro, né? Muito duro. Como eu posso respeitar um homem assim? Nesse trecho que a gente vê aqui, que vocês vão ler depois, 5, 22 a 32, ele termina no 32, que a mulher trate o marido com todo respeito. Mas no caso dela, ela não conseguia. Não conseguia tratar com respeito. Porque ela não via no marido, acho, as qualificações ou as atitudes, comportamentos que a própria Bíblia nos diz. E ela nem é uma frequentadora de igreja, nada disso, nem é. Por que Paulo começa falando do Espírito, viver de maneira digna, aquele monte de coisa que a gente tem que fazer, Espírito Santo, e o cara pula para o casamento? Ele não pulou para o casamento. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é importante numa das instituições mais importantes criadas pelo próprio Deus, que é o casamento, a relação conjugal. É um dos pilares mais importantes, junto com a igreja, que é o grupo de pessoas que segue a Cristo. É um dos grupos, uma das instituições mais importantes. E é o Espírito Santo que deve guiar os nossos casamentos. Maridos, é tempo de nós revermos e mudarmos nossa atitude. Eu posso falar porque eu sei o que é isso. É difícil dar o primeiro passo quando a gente tem que pedir perdão. É difícil, às vezes, a gente deixa algumas decisões irem indo, vão indo. Nós precisamos tomar como missão a saúde espiritual das nossas esposas. Isso é o mais importante. Mais importante. Eu já vi várias vezes, você talvez tenha visto, casais que têm recursos financeiros, que o casamento começa a ficar difícil. E tem recursos financeiros, o que eles fazem? O que eles fazem? Para tentar melhorar o casamento? Uma bela viagem. Uma viagem mega assim, bacana. Né? Durante os 20 dias que estão lá, está tudo bem. Depois que volta. Se não resolverem esta questão, não vai andar. Outra coisa que faz é comprar uma casa bacana. Né? Compra uma casa bacana em tal lugar, achando que o projeto todo de construir e decorar aquela casa vai resolver o problema. Não vai, porque o problema não é esse. Você pode até viajar, construir uma casa bacana. Legal, se Deus te deu recursos e você está compartilhando também com os que têm necessidade, vá em frente. Mas não é isso. Maridos, não é assim que nós resolvemos as coisas com a nossa esposa. Não é desse jeito. Não é.
Não é desse jeito que agrada a Deus. Não é desse jeito que o Espírito Santo se alegra. Chamar a equipe de louvor. Sim, nós podemos viver de forma diferente. Nós podemos viver desta maneira toda, com aquele checklist enorme. Nós podemos viver, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Em especial, maridos. Eu e você precisamos disso. Precisamos, sim.